Fala pessoal, trazendo aqui um pouco de notícias sobre. Teve aquelas histórias da PEC, né? Da PEC 08, que foi discutida no Senado, já está encaminhada para a Câmara dos Deputados. Infelizmente, o Arthur Lira parece que está fazendo vista grossa, não deu nenhuma declaração de quando que ele vai votar isso daí, colocar em plenário. Bom, mas de qualquer forma, a Câmara desculpa, o Congresso Nacional, né, os senadores, eles já começaram a discutir uma PEC que eles já vinham discutindo há mais tempo, mas parece que essa PEC começou a ser desenvolvida de fato esse ano ainda, que é uma pena, mas pelo menos está saindo do papel. Vamos ver o que o pessoal tem a falar. Proposta, essa PEC é a PEC 51/2023, tá? Vamos ver o TV Senado tem a dizer sobre o assunto. Nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, fica no cargo a vida toda, com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso é muito louco. Mas esse mandato pode mudar para 8 anos, sem direito à recondução. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Plínio Valério em 2019 e que pode voltar a ser discutida este ano. Quando apresentei a PEC em 2019, eu queria a mesma coisa que quero hoje. É dar celeridade ao andamento da nomeação de ministros e fixar o mandato em 8 anos, para que eles não se sintam semideuses como alguns se sentem. Sobre essa questão de ser 8 anos, eu acho que é interessante, né? Não parei para pensar muito sobre a questão do tempo, mas eu acredito que a escolha dos ministros tem que ser feito no terceiro ano do mandato do presidente, né? Se vai continuar essa palhaçada, que continue dessa forma pelo menos, não seja no início do mandato do presidente, até porque para esse ministro escolhido não possa corroborar com escolhas políticas, ou menos, né, pelo menos. Eu seria mais assintoso nesse sentido. Eu definiria para que fosse escolhido no último ano de mandato, para ter ainda menos espaço para tomar decisões a favor do governo atual, sabe? Porque o Supremo Tribunal Federal, os ministros, né, a justiça como um todo, ela precisa, as decisões do judiciário, das leis, elas precisam ser tomadas baseadas em, elas têm que ser apartidárias, primeiro de tudo, e baseadas em lei, né? Então, para a gente diminuir a possibilidade de que o pensamento partidário funcione na mente dos ministros do Supremo, já que eles são escolhidos por um representante de um partido, né? Afinal de contas, o governante supremo do executivo, o presidente, ele escolhe os ministros do STF. Esse é o procedimento atual, que é um absurdo, né? Se você pensa que os ministros do STF precisam ser partidários, tomar suas decisões de forma partidária. Então não faz muito sentido, não tem muita lógica, mas é assim que funciona hoje. Com essa PEC de 8 anos, eles poderiam fazer uma obrigatoriedade para o ministro do STF só pode ser escolhido no último ano do mandato do presidente, né? E durar 8 anos. Justamente pelo que o senador Plínio está dizendo, e fazendo um adendo que a nova PEC está sendo protocolada pelo senador Flávio Arns, do PSB, do PR, do Paraná. Eu ia falar Pará, mas porra, aí é foda. Quase que eu falei PR para não confundir os estados. Desculpa aí, gente. É do Paraná, PSB Paraná. Na quarta-feira, dia 4 desse mês, né? Já faz um tempinho. Como primeiro signatário, a PEC 51/2023, que atribui mandato de 15 anos, vedada a recondução e exigência de idade mínima de 50 anos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta promove ainda modificações do processo de escolha dos membros dessa corte e dos demais tribunais superiores. Isso aqui é muito importante, é uma PEC de extrema importância, assim como a PEC que está sendo conduzida pelo Senado para poder manter o controle do Supremo, para manter o Supremo em seu devido lugar, né? Para fazer as coisas que ele deve fazer. Para que eles tenham que decidir sabendo que são mortais, como alguns não se julgam mortais. Então a gente espera ter apoio sim, porque veio uma nova safra aí de senadores e hoje a gente calcula que nós da oposição temos aí pelo menos 30 votos. A proposta determina ainda que o presidente da República tenha 1 mês para indicar o novo ministro para ser sabatinado pelo Senado. Isso é péssimo. Eles não poderiam fazer com que correr, porque aí o presidente ele escolhe alguém do interesse próprio e não é essa a proposta, né? De novo, eu acho que eles deviam fazer o contrário, né? Mantém
manter os ministros até o final do terceiro ano de mandato do presidente atual, e aí ele poderia escolher um ministro e remover um deles, né, o mais antigo no caso. Dentro de 120 dias, quando surgir uma vaga no STF. Atualmente não existe prazo. Especialista em direito constitucional e administrativo, Luciano Oliveira explica que o mandato vitalício para ministro da Suprema Corte é uma escolha política de cada país. No direito comparado, se nós verificarmos outros países, nós temos países que adotam o modelo vitalício e países que adotam o modelo do mandato. De maneira geral, na Europa, países como Portugal, Itália... Eu acho muito interessante as pessoas falarem sobre a Europa, não sei o quê. Primeiro que você só pode usar de forma básica, né, paralela, ou a justiça na qual a nossa foi baseada, que teoricamente foi baseada na justiça americana, é o que dizem por aí. Mas mesmo assim não tem valia, porque as justiças desses outros países, elas discutem, principalmente o Supremo Tribunal Federal desses países, discutem com, se não totalidade, somente, né, com 90% de todos os casos só se discute constitucionalidade, né, não se discute outros casos. E o nosso da STF, a gente sabe que não é só isso. Espanha, França, Alemanha adotam o modelo do mandato. O ministro da Suprema Corte exerce um mandato, seja de 9 anos, seja de 12 anos, depende do país. Já nos Estados Unidos, no Canadá e também no Brasil, adotou-se a ideia do modelo vitalício. O ministro é vitalício, ele exerce o cargo por toda a vida. No Canadá e no Brasil, nós temos a questão da aposentadoria compulsória. Aos 75 anos, se não me engano, no Canadá também é 75. E nos Estados Unidos é realmente por toda a vida, até a pessoa vir a falecer ou renunciar ou decidir se aposentar no cargo. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relatada pelo então senador Antônio Anastasia. E agora está no plenário do Senado, aguardando designação de relator. Agora que está em tela novamente esse debate, há que se verificar quais são as vantagens e as desvantagens de cada modelo. Muitos defendem o mandato para oxigenar a corte, proporcionar uma alternância de poder, né, evitar aquele, vamos dizer assim, engessamento da jurisprudência da Suprema Corte. Esse é um dos principais argumentos que estão sendo levantados. É isso. Em suma, tem essa discussão toda, né? Eu sempre convido as pessoas, quando vai falar de PEC ou projeto de lei, né, PLs ou PECs, que procure na internet, no próprio site do Senado, você consegue pesquisar lá. Lá tem todas as pessoas, todos os deputados, né, nesse caso agora senadores, que participaram da abertura de uma determinada PEC, de uma determinada PL, e qual que é a ideia, né? Aqui, se você ler nela, na PEC, você colocar do Senado Federal, você tem a seguinte discussão. Na ementa está sendo discutido atribuir mandato de 15 anos e exigência de idade mínima de 50 anos aos ministros do Supremo Tribunal Federal e promove modificações no processo de escolha dos membros dessa corte e dos tribunais superiores. Isso daqui é muito importante a gente poder ficar de olho sobre como que vai funcionar, promover a modificação no processo de escolha dos membros dessa corte e dos tribunais superiores, porque quão significante será a mudança, né? Nessa PEC, a situação atual dela é que no último local que ela esteve foi na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o último estado dela, o último status seria, né, aguardando designação do relator. Então, ou seja, está lá parado desde o dia 6/10. O Rodrigo Pacheco parece que queria fazer uma pressão em relação a isso. Aí ele foi passear com o presidente, afinal de contas, não é responsabilidade do presidente, de nenhum senador ficar passeando por aí para poder ficar, né, sabe-se lá fazendo o que em outros países. E nessa PEC foram votados sim, 104 sim a favor e 23 não. Né? Para mais detalhes, eu convido vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu convido vocês a acessarem o site do senado.leg.br, que lá fala bem descritoriamente sobre a PEC, afinal de contas vocês têm
obrigatoriedade em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curte política, já sabe, se inscreve, compartilha. E é isso, tamo junto. Valeu!